Você já se perguntou se existe um padrão oculto que governa cada acontecimento da sua vida? E se alguém tivesse descoberto a chave que conecta o invisível ao que você chama de realidade? Prepare-se, porque o que vou revelar pode mudar a forma como você enxerga o tempo, o destino. E é assim mesmo. Este vídeo não chegou até você por acaso. É um convite, um chamado silencioso, uma fresta entre o que você acredita ser possível e o que de fato constrói o universo. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Imagine que cada batida do seu coração está alinhada a um código secreto. Um código que vibra em 3, 6 e 9. Nikola Tesla, um dos cientistas mais brilhantes e misteriosos da história, vivia obcecado por esses números. Para ele, 3, 6 e 9 não eram simples algarismos, mas chaves divinas. Ele chegou a afirmar: se você soubesse a magnificência do 3, 6 e 9, teria a chave do universo. Porque Tesla, gênio da eletricidade, inventor de sistemas que mudaram a vida moderna, se dedicaria a algo aparentemente tão abstrato? O que esses números carregavam de tão poderoso para fazê-lo acreditar que abriam as portas do cosmos? Esta não é apenas uma lição de história, é uma convocação. Porque hoje você vai descobrir como usar os mesmos números sagrados para acelerar o processo de manifestação e moldar a sua própria realidade. Mas antes, um pedido importante. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, não apenas para não perder o restante da história, mas como um pacto simbólico. Cada palavra a seguir é uma chave, e você não vai querer perder nenhuma. Agora, imagine-se em um quarto escuro. É noite profunda. A cidade dorme, mas há algo no ar. Um murmúrio elétrico que parece atravessar as paredes. Essa é a atmosfera em que a mente de Nikola Tesla habitava. Um espaço entre a ciência e o infinito. Ele via beleza nas simetrias triplas, 360 graus de um círculo, múltiplos de 3 que compõem padrões na natureza, a força de 9 que se repete em ritmos cósmicos. Para Tesla, isso não era acaso, era a linguagem do universo. Imagine um jovem Tesla, sozinho em seu laboratório, as luzes fracas iluminando bobinas de cobre e faíscas azuis dançando no ar. Enquanto o mundo lá fora dormia, ele preenchia cadernos com diagramas enigmáticos. No topo de uma das páginas, escreveu em letras quase febris: 3, 6, 9. A tríade que abre o todo. Ele acreditava que tudo é energia, frequência e vibração. Se conseguisse encontrar o ritmo certo, poderia não apenas transmitir eletricidade sem fios, como de fato fez, mas conversar com a própria estrutura da realidade. Hoje, mais de um século depois, a ciência quântica começa a tocar as bordas do que ele intuía, no nível mais profundo. A matéria é 99,9% espaço vazio. O que resta é vibração. Tesla sabia disso, antes de existirem palavras para explicar. É aqui que sua história se entrelaça com a sua. Por quê? Os mesmos números que ele considerava sagrados, 3, 6 e 9, podem ser aplicados para manifestar desejos concretos, relacionamentos, prosperidade, saúde, oportunidades. Mas para acessar essa frequência, não basta repetir números. É preciso entrar no estado de consciência certo, onde pensamento e realidade começam a se fundir. No silêncio de seu quarto, Daniel,
nosso protagonista que acompanha a busca de Tesla, sentiu que a frase 369, a tríade que abre o todo, não era apenas um enigma científico, era uma chave. O pessoal começou a investigar com a mesma obsessão que um explorador dedica a um mapa secreto. Cada descoberta soava como um sussurro do próprio universo. O 3 era o ponto de partida, o número da criação, o elo entre corpo, mente e espírito. Na numerologia, o 3 é a conexão direta com a fonte do universo, o local invisível de onde surgem todos os desejos humanos. Nas tradições orientais, Daniel descobriu: o 3 surge como um selo divino, Brahma, Vishnu e Mahesh, o terceiro olho de Shiva, que enxerga além da matéria. O ponto sagrado onde 3 rios se encontram, Travini e Sangam. Quanto mais lia, mais percebia. O 3 é o impulso inicial que acende o que parecia impossível. É o instante em que uma ideia se transforma em forma. Daniel entendeu que seu primeiro movimento deveria ser simples e profundo. Escolher 3 desejos claros, não 10. Não sem 3, como se o próprio universo pedisse foco. Pegou um caderno de capa preta, apagou as luzes e, à luz de uma única vela, escreveu: sou grato por viver um relacionamento verdadeiro e luminoso. Sou grato por oportunidades financeiras inesperadas fluindo para mim. Sou grato por acordar todos os dias energizado para o trabalho que amo. As palavras eram poucas, mas carregavam peso de origem. O 6 era o movimento, a força que transforma a ideia em corrente viva. Segundo os antigos textos que Tesla tanto estudou, o universo foi criado em 6 dias. Na astrologia, o 6 vibra sob Vênus, símbolo do amor e da fertilidade, da energia que faz crescer. Daniel percebeu que o 6 não se contenta com contemplação, ele exige ritmo. 6 vezes por dia, o caderno deveria ser aberto. 6 vezes. As afirmações deveriam ser lidas em voz baixa, deixando que cada sílaba ecoasse no corpo como um sino distante. Era o chamado para manter a frequência viva. Sem deixar que a rotina a apagasse, ele configurou lembretes no telefone. Pequenos toques que surgiam como pulsações invisíveis, lembrando-o de que cada repetição era um passo na escada que Tesla intuíra. E então havia o 9, o ponto de retorno, o número que fecha ciclos e abre novos. A Bíblia fala dos 9 frutos do Espírito. Em muitas tradições, o 9 é o portal da transcendência, o momento em que se soltam as âncoras do passado, deixando para trás medo e dúvida. Daniel entendeu. Cada vez que lia suas afirmações, precisava sustentá-las por 9 segundos. Não mais, não menos. Era um detalhe essencial. O 9 dava tempo para que a nova realidade se firmasse, como se cada segundo fosse uma batida do universo carimbando o pedido. Enquanto anotava tudo, Daniel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era apenas um ritual. Era como se ele estivesse digitando o próprio destino em um teclado invisível. E cada número, 3, 6, 9, fosse uma tecla secreta que Tesla havia deixado para quem ousasse ouvir. Mas a noite guardava mais, porque escrever e repetir não bastava. Era preciso mergulhar além da vigília, no espaço em que a mente consciente se apaga e a criadora assume o comando. A terceira noite foi diferente. Desde cedo, Daniel percebia o ar carregado de algo que não sabia nomear. Um murmúrio quase elétrico vibrava no quarto escuro.
como se as próprias paredes aguardassem um acontecimento. Ele fechou a porta, desligou o telefone e deixou a casa mergulhar em completo silêncio. Sentou-se com o caderno no colo. As velas ardiam imóveis, como se também contivessem a respiração. Começou o ritual da respiração em 4 tempos. Inspirar, segurar, expirar, silenciar. Repetiu o ciclo até sentir o corpo dissolver no colchão, a mente boiando em um mar invisível. E então aconteceu uma suave oscilação da consciência. Não estava desperto, mas também não dormia. Era um entrelugar, onde o tempo não tem bordas e a lógica se suspende. Nesse espaço, algo inaudito começou a se mover. As fronteiras entre pensamento e realidade se desmoronavam. A voz crítica, aquela que sempre sussurrava, "Isso é impossível", desapareceu como um eco, que se perde na distância. Restou apenas a cena escolhida. Ele se viu em uma ampla sala iluminada por uma luz dourada. As paredes tinham o tom suave do amanhecer. Sentiu o cheiro quente de café recém-passado. Ouviu vozes amigas ao fundo e, principalmente, o pulsar vivo de um triunfo já conquistado. Era tão real que por um instante esqueceu que estava deitado em casa, como se vivesse o futuro no presente. A cada detalhe acrescentado, o aperto de mão de um amigo, o som de uma caneta assinando um contrato, o perfume da madeira nova, a cena se tornava mais inevitável. Daniel percebia um calor subir pelo peito, um formigamento delicado nas mãos. Era como se cada célula acreditasse que aquele sucesso já existia. Sabia que havia entrado no estado teta, a zona sutil descrita por antigos mestres, onde a mente consciente cede e a mente criadora assume o comando. Ali, imaginar e criar eram a mesma coisa. A realidade parecia plástica, pronta para ser moldada. Mas quando o êxtase atingiu seu auge, um pensamento intruso tentou atravessar. E se nada disso acontecer? Por um segundo, o silêncio pareceu trincar, mas a voz era fraca, quase irrelevante. Daniel apenas a reconheceu e, com serenidade, a deixou ir, como uma gota de tinta se perdendo em um oceano de luz. Quanto mais se entregava, mais a cena se tornava irreversível, como se já tivesse acontecido, apenas aguardando a hora de se revelar. Então, a fronteira se dissolveu por completo. O sono o envolveu. Daniel adormeceu dentro da nova realidade. Quando o sol tocou a janela, algo nele estava irrevogavelmente diferente. Não no mundo externo, ainda, mas no corpo e no coração. Uma confiança tranquila vibrava em cada respiração e, como se o universo obedecesse a essa nova frequência, o dia começou a conspirar. No caminho para o trabalho, um estranho lhe ofereceu um sorriso inesperado, quase cúmplice. Em sua caixa de entrada, um e-mail aguardava. Uma proposta de colaboração que poderia mudar tudo. Coincidências demais para serem coincidência. Daniel percebeu. Atônito, o universo ecoava sua atenção. O que ele escolhera, sentir e imaginar na noite anterior estava esculpindo as circunstâncias do dia. Mas o jogo estava apenas começando, porque a próxima fase exigiria algo ainda mais desafiador. Manter a leveza quando as primeiras vitórias chegassem. As noites seguintes trouxeram algo novo, não mais apenas sinais sutis, mas resultados palpáveis, telefonemas, com propostas inesperadas,
convites para reuniões estratégicas, dinheiro fluindo de lugares que pareciam impossíveis. Tudo começava a se alinhar com as imagens que Daniel alimentava no silêncio da noite, mas junto com os primeiros frutos, surgiu a armadilha mais sutil. O ego despertou. Aquela voz antiga, agora embriagada pelo sucesso, sussurrava: acelere, controle, faça com que o próximo passo aconteça mais rápido. Era uma tentação perigosa, porque, como o próprio Tesla alertara em seus diários, forçar a frequência é como quebrar a corda de um instrumento. O som some. Daniel percebeu a ansiedade querendo crescer, mas lembrou-se da lição central. O universo não responde à pressa, ele responde à confiança. Então, naquela noite, escolheu o oposto do que a voz sugeria. Não forçou, não se apressou, apenas confiou. Respirou em 4 tempos, silenciou e, mais uma vez, se deixou levar pela cena escolhida. Agora com uma gratidão ainda mais profunda, como quem entrega o último pedaço de controle ao fluxo invisível. Algumas semanas depois, um amanhecer trouxe uma densidade diferente. O ar parecia mais pesado, mas de um peso doce, cheio de significado. Cada passo no caminho para o trabalho soava como a confirmação de algo já decidido. Ao entrar no escritório, Daniel percebeu olhares diferentes. Sobre sua mesa, uma única carta em um envelope branco. Dentro, uma proposta salário maior, horários flexíveis, um cargo que meses antes ele apenas ousava imaginar. A cena era exatamente aquela que revivia noite após noite. O cheiro do café, a luz atravessando a janela, as palavras de parabéns do chefe, idênticas às que ouvira em sua visualização. Nada. Soava como surpresa. Era memória. Foi ali que Daniel entendeu a grande revelação. O ritual não apenas o conduziu a um novo trabalho. Ele havia reprogramado a própria realidade, mas as mudanças não pararam no emprego. Amizades se fortaleceram, relações antes desgastadas encontraram cura. O dinheiro, antes escasso, começou a fluir de maneira natural. Era como se todo o universo respondesse a um código secreto escrito no silêncio de suas noites. No centro de tudo, brotava uma certeza serena. O poder não estava no livro, não estava nas palavras de Tesla, sempre esteve dentro dele. Daniel havia descoberto o que Tesla sempre tentou ensinar. O 3 cria, o 6 move e o 9 completa. Juntos, eles não são apenas números, são a estrutura da criação. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se conteve acreditando que precisava de algo externo? Quantas oportunidades se dissolveram porque você pensou ser cedo demais, tarde demais ou simplesmente impossível? A verdade, bela e perturbadora, é que a realidade não é algo que você espera, é algo que você decide. E o minuto antes de dormir é a ponte secreta para essa decisão. Hoje, quando o mundo silenciar e as luzes se apagarem, faça como Daniel e como Tesla sonhou. Desligue o celular. Respire em 4 tempos. Deixe o corpo se render ao peso do sono. Crie, com todos os detalhes, a cena da vida que deseja. Não peça, não suplique, assuma. Repita cada detalhe até que o sono o leve. Permita que sua mente criadora construa o amanhã enquanto você sonha. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso.
É o primeiro passo de uma realidade que já começou a se mover. Agora, escolha ser parte ativa disso. Clique em inscrever-se. Ative o sininho, não apenas para receber novos conteúdos, mas para selar um pacto consigo mesmo, o pacto de criar, conscientemente, a vida que você sempre sentiu que merecia. E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa despertar. Cada palavra que você espalha é uma centelha a mais acendendo destinos. Respire, feche os olhos. O minuto mais poderoso da sua vida começa hoje à noite. E o mundo, do lado de fora, já se prepara para receber a nova versão de você.